A princípio, eu traria esse vídeo aqui apenas para membros. Entretanto, eu decidi trazê-lo de forma aberta para que todos pudessem enxergar um pouco do que eu consigo hoje trazer de benefícios para os membros. Enxergar quão aprofundadamente eu faço análises e mostro, pelo menos de uma forma didática, temas que não são tão fáceis, temas que não são tão simples, mas que podem te diferenciar dessa manada de investidores que não conseguem fazer boas escolhas dentro do mercado financeiro. Hoje eu decidi trazer para vocês aqui um pouco sobre uma aula de estrutura de capital e o motivo pelo qual empresas acabam se alavancando. É muito interessante esse estudo porque você vai poder perceber o quão importante é uma empresa tomar dívida, que é o que a gente chama de capital de terceiros, em prol de ficar com um lucro ainda maior. E nesse cenário, eu ainda vou projetar aqui com vocês o quanto os juros impactam uma empresa que é alavancada e o quanto que você poderia se proteger em empresas menos alavancadas em cenários de juros mais estressados, como é o que nós estamos passando agora em 2025 e muito provavelmente também ali em 2026, tá? Então, eu vou trazer vocês já para o exemplo que eu montei, que a princípio vai parecer um monte de números, mas eu vou item por item para a gente conseguir entender como que as coisas funcionam, tá bom? Eu trouxe aqui nesse azulzinho, o que eu vou chamar, vou até aumentar para ficar mais fácil de todo mundo enxergar. Eu trouxe nesse azulzinho o que seria uma empresa não alavancada, ou seja, ela tem R$1 milhão de capital próprio. O que significa isso? Significa, em resumo aqui, que todo o dinheiro que a empresa tem veio através de aporte dos sócios, de dinheiro dos sócios. Então, ela não precisou captar dinheiro no mercado para fazer com que suas operações rodem. De outro lado, no verdinho, eu tenho uma empresa que é alavancada, ou seja, os sócios colocaram R$500 mil. Só que eles perceberam que para dar continuidade às operações, ou inclusive até expandir, eles precisariam de outros R$500 mil. Ambas as empresas, só para a gente manter mais ou menos aqui uma forma fácil da gente analisar, elas pagam a mesma quantidade de imposto de renda, tá bom? Que é 34%, que é mais ou menos o que quase todas as empresas na bolsa pagam, tá bom? Com exclusão de alguns bancos e com exclusão de algumas empresas que gozam de benefícios tributários, que a gente não vai entrar na exceção, mas claro, depois é só colocar no modelo aqui, não tem problema, é bem fácil de entender isso daqui, tá? Então, vamos lá. Essas empresas, elas têm uma receita operacional de 100 milhões cada uma. Ou seja, significa, nesse caso aqui, vamos supor que é uma empresa que vende sapatos. Antes, por exemplo, da gente pegar todas as despesas, a gente fala, ó, produzimos aqui 400 pares de sapato. Quanto que a gente conseguiu vender? Ah, conseguiu vender por esses 100 mil. Ah, maravilha. Isso daqui é o que a gente chama de receita operacional. Só que você concorda comigo que eu preciso pagar pessoal, preciso pagar a luz, preciso pagar o fornecedor, preciso pagar inúmeras coisas? Sim. Nesse ponto aqui, nós temos as despesas operacionais, ou algumas pessoas chamam também de despesas com produto, despesas com vendas gerais, enfim, tem inúmeros números aqui, ou formas de você colocar isso daqui, mas despesas operacionais é o que mais fica próximo, tá? Logo em seguida, a gente chega no famoso EBITDA, lagida em português, ou como algumas pessoas gostam também de chamar, o EBITDA é uma aproximação do fluxo de caixa operacional. Em resumo, para a gente facilitar, eu vendi os sapatos, veio para o meu caixa 100 mil reais, eu tive que pagar funcionários, luz, etc. Tive que gastar 20 mil e me sobraram 80. Só que, como eu não tenho capital de terceiros, ou seja, eu não preciso pagar juros para ninguém, a minha despesa financeira, a minha despesa com juros, ela é zerada. Nesse caso, meu lucro bruto, ou seja, já descontando aqui depreciação, amortização, impostos, taxas e outras coisas assim do gênero, eu tenho finalmente um lucro bruto aqui de 80 mil reais. Em cima desses 80 mil reais, eu tenho que pagar o imposto de renda. E eu fico com um lucro líquido de 52 mil reais. Maravilha! Nesse mesmo exemplo aqui, só que na parte verdinha, eu tenho aquela estrutura de capital que eu te mostrei aqui. Eu vendi os sapatos, entraram 100 mil no meu caixa, eu tive 20 mil de despesas, eu fiquei com EBITDA de 80, mas, nesse caso, eu tenho 500 mil reais que são capital de terceiro. E por ano, eu tenho que pagar 8% de juros. Nesse caso aqui, a minha despesa financeira ela não estará zerada, ou seja, nesse caso aqui, eu vou pagar 40 mil reais de
juros para o banco, para os meus credores. Eu fico finalmente com o lucro bruto de 40 mil reais, eu pago sobre esses 40 mil um imposto de renda de 13.600 e fico com o lucro de 26. Só olhando essa linha aqui do lucro bruto, você já pode ter uma impressão, a princípio errada, de que a empresa não alavancada é melhor do que a empresa alavancada, porque o meu lucro líquido foi maior. Entretanto, lucro não é a única coisa que importa. Eu quero que você perceba e tenha uma visão um pouco maior. Vamos imaginar da seguinte maneira, que eu não tivesse que pagar esses juros aqui, tá bom? E eu tivesse esse mesmo capital de 500 mil reais, tá bom? Você concorda comigo que se eu excluísse essa dívida, eu ficaria com 52 mil no final? Sim, você concorda comigo, porque toda essa linha vai ser igual, tá bom? Tudo isso aqui vai ser igual se eu tirasse os juros. Nesse caso em específico, você vai poder fazer uma conta diferente, que é o retorno sobre o capital próprio. Ou a gente pode também chamar isso daqui, com o que nós estamos mais acostumados, de ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Como que a gente faz isso? Nós vamos olhar o capital próprio e vamos ter a divisão aqui pelo lucro líquido, ou seja, o ROI é o lucro líquido dividido pelo meu patrimônio líquido. Neste caso aqui, você consegue ver que o retorno sobre o patrimônio líquido de ambas as empresas é igual, exatamente igual. Por quê? Porque uma das empresas, na parte do patrimônio líquido, eu tenho somente essa parte do meu capital próprio, que são esses 500 milhões. Ao passo que neste outro aqui no azul, o meu patrimônio está aqui na ordem do seu 1 milhão de reais. Ah, André, eu entendi a diferença, mas até agora eu não vi diferença nenhuma do que você está querendo me dizer. Tá, vamos fazer a seguinte simulação. Eu falei aqui para vocês de uma loja de sapato. Você sabe que o varejo acaba se beneficiando muito quando as taxas de juros elas estão menores. Vamos imaginar, por exemplo, uma taxa de juros razoavelmente menor, 5%. Olha só o que vai acontecer assim que eu clicar Enter na parte do retorno sobre capital de cada uma delas. Olha só, a empresa que eu tenho essa parte não alavancada, ela me deu o mesmo retorno de 5,28. Mas, para aquela empresa que é alavancada, essa queda dos juros faz que eu pague menos juros aqui sobre esses 500 mil reais. E aí a minha despesa cai. Consequentemente, meu lucro sobe e, consequentemente, o meu retorno acaba sendo maior. Olha só que interessante. É por isso que quando você fala de empresas alavancadas, o quanto que o aumento de juros pode prejudicar as suas operações, isso daqui deixa bastante claro para você. Então, vamos agora estressar o cenário. Essa loja de sapato, assim como uma Via Varejo, uma Magazine Luiza, que tem o varejo por detrás ali como a sua principal atividade, sofrem muito com juros. Vamos imaginar um juros aqui de 15%. Olha o que aconteceu, gente. A empresa não alavancada não muda nada, ela não vai pagar juros. Mas uma empresa alavancada que vai pagar 15% de juros sobre esse 15 mil, a sua despesa financeira aumentou muito, corrompeu muito o lucro bruto. Se você tem pouco lucro, você vai pagar menos imposto proporcionalmente, mas o seu lucro também é bem menor. Você poderia ter um lucro de 52 mil, mas você teve apenas 3.300 reais de lucro. Nesse caso, o seu ROI, né, o seu retorno sobre o patrimônio líquido ou sobre o capital próprio, ficaria aqui na casa dos seus 0,66%. Sim, gente, é esse o tamanho que nós temos de diferença entre uma empresa que é ou uma empresa que não é alavancada. A gente pode estressar ainda mais esses modelos conforme o tipo de empresa. Vamos imaginar que seja uma empresa industrial com uma margem bastante maior, que ela consiga rentabilidades superiores. Então vamos imaginar uma empresa com uma receita operacional, por exemplo, na casa dos seus 500 mil reais. Legal, olha a diferença. Ainda que eu tenha um juros significativamente maior, 15%, o meu retorno também acaba sendo maior. Por quê? Quando eu tenho uma margem inicial pequena, consequentemente, eu não consigo trazer também para dentro da empresa um retorno tão grande quando eu me alavanco. Agora, quando eu encontro uma empresa com uma margem operacional positiva, uma margem operacional alta, a gente consegue avaliar isso mais ou menos pela margem EBITDA, você mais ou menos consegue inferir o seguinte: margem EBITDA alta, mesmo com juros altos,
com uma alavancagem razoavelmente saudável, tá? Você tem que tomar cuidado com empresas extremamente alavancadas, você pode ter resultados como esse. Olha só, uma empresa que não é alavancada, ela vai ter esses mesmos 500 mil aqui de receita operacional. E o lucro dela vai ficar aqui em 316 milhões. Já do outro lado, o lucro líquido vai ser menor, 267. Só que, vê se você concorda comigo, essa daqui é a cerejinha do bolo que eu queria trazer para você. Capital de terceiros, ele não é remunerado por dividendos, não é remunerado por juros sobre capital próprio, não é beneficiado por recompra de ações, ele apenas vai receber juros. Agora, esses 500 mil seria o patrimônio da empresa dividido ali entre os sócios. Você concorda comigo que agora eu teria 53% de lucro para dividir entre os sócios, ao passo que nesta outra empresa eu vou ter apenas 31% dos lucros para dividir entre todo mundo? Dizendo de uma outra maneira, significa que na parte verde a minha parte da pizza é maior. Significa que metade da pizza é minha. Nesse caso aqui, eu posso dizer que eu teria mais ou menos aqui 1/3 da pizza para mim. Já não é tão interessante assim, né? Eu tinha metade e agora eu vou ter aqui 1/3 da pizza. É a diferença de uma empresa alavancada para uma empresa não alavancada. E olha só o que é mais interessante. Quando uma empresa alavancada está com uma margem EBITDA boa, está com uma alavancagem saudável e a taxa de juros ainda cai para um patamar razoável, Brasil, 8%, olha o que acontece. A não alavancada permanece igual, 31%, e agora nós subimos aqui para 58%. Ou seja, antes era 53%, agora 58%. O que eu quero mostrar é que a estrutura ótima de capital para uma empresa vai depender muito do negócio no qual ela está inserida. Nós vimos, por exemplo, numa empresa com uma margem mais baixa, como é o caso do varejo, de sapatos que eu comentei com vocês, que qualquer diferença na taxa de juros para uma empresa alavancada impacta muito. Agora, para uma empresa com uma margem EBITDA um pouco mais interessante, mais alta, com uma taxa de juros mesmo bastante alta, você ainda pode ter rentabilidades superiores do que aquela empresa não alavancada. Claro, tudo isso aqui são cenários hipotéticos. Depois você pode fazer esse exercício para a sua empresa individual. E essa daqui é uma das tantas aulas que eu tenho na nossa área de membros. E é interessante que, além dos benefícios que eu ofereço, como vídeos exclusivos, vídeos antecipados, ainda existe o Membro Black. E nele você tem a possibilidade de ter uma consultoria financeira comigo, em que nós vamos fazer um acompanhamento da sua carteira. E já vou te antecipar uma coisa, os Membros Black logo mais eu vou fechar, porque tem muita coisa ainda vindo pela frente no canal, e os Membros Black que conseguirem fazer a sua inscrição até então serão contemplados, e aqueles que eventualmente não conseguirem fazer, só no futuro terão a possibilidade de conhecer ainda outros benefícios que eu vou trazer. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, considere se inscrever na nossa área de membros, e antes de você sair, vou deixar esse outro vídeo aqui para você continuar seus estudos. Hoje é isso, muito obrigado e tchau!